Fazenda Santa Helena, Minas Gerais, 1862. Uma sinhá obcecada pela própria beleza. Uma mucama com o rosto mais bonito da região. E um mingau servido numa manhã fria de inverno. O que aconteceu naquela cozinha foi tão brutal que até os escravos mais velhos desviaram os olhos. Mas o que a sinhá não sabia é que alguém tinha visto tudo. E naquela mesma noite, no jantar com a família inteira reunida, a vingança seria servida à mesa. Fique até o final para descobrir o que Dona Leonor comeu e por que ela nunca mais conseguiu gritar. Maria tinha 18 anos quando chegou à fazenda Santa Helena. Vinha de Diamantina, vendida depois que o antigo senhor morreu sem herdeiros. Custou caro, R$ 1.800.000, muito acima do preço médio. Não porque soubesse cozinhar ou costurar melhor que as outras, mas porque era bonita demais. Pele negra que brilhava como ébano polido. Olhos grandes, amendoados, com cílios longos, lábios cheios, maçãs do rosto altas, corpo esguio e proporcional. Era o tipo de beleza que fazia homens pararem no meio da conversa. E na fazenda Santa Helena, isso era um problema. Porque Dona Leonor não tolerava competição. Leonor de Vasconcelos tinha 42 anos, filha de barão, casada com o coronel Augusto aos 16, mãe de 3 filhos. Nos retratos antigos da sala, era possível ver que tinha sido bonita. Rosto delicado, cintura fina, cabelos loiros ondulados. Mas 3 partos, 26 anos de casamento e o sol implacável do interior tinham cobrado seu preço. A pele estava manchada, vincos profundos ao redor da boca, mãos com veias saltadas. Ela lutava contra o tempo com todas as armas que tinha. Pó de arroz francês, carmim para os lábios, roupas caríssimas de Paris, joias herdadas da mãe. Acordava 2 horas antes do café para se arrumar. E ainda assim, quando olhava no espelho, via uma mulher envelhecendo. Então, chegou Maria. E Leonor viu, nos olhos do próprio marido, aquele brilho que não via há anos, admiração. Na primeira semana, Leonor testou Maria. Colocou ela para lavar os terraços de pedra. Trabalho pesado, sol escaldante. Maria obedeceu sem reclamar. Na segunda semana, Leonor a transferiu para o trabalho mais sujo da fazenda, limpar as latrinas da casa grande. Maria fez, com a mesma dignidade silenciosa. Na terceira semana, Leonor ordenou que raspassem a cabeça de Maria completamente. Por higiene, ela disse na frente das visitas. Maria ficou careca e, mesmo assim, continuava bonita. Os ossos do rosto, os olhos, a postura ereta. Beleza que não dependia de cabelo ou roupa. Beleza de estrutura, de essência. E isso deixava Leonor absolutamente louca. O pior aconteceu numa tarde de março. A fazenda Santa Helena recebia o barão de Juiz de Fora e sua comitiva. 12 pessoas, jantar oficial, negócios importantes. Leonor passou o dia inteiro se preparando. Vestido de seda verde importado, joias de esmeralda, perfume de jasmim, cabelos presos em cachos elaborados. Às 5 da tarde, desceu a escada da casa grande. Sentiu os olhares. O coronel sorriu aprovador. As outras senhoras comentaram o vestido. Leonor se sentiu por um breve momento como a rainha que sempre quis ser. Foi quando Maria atravessou o salão. Carregava uma bandeja com taças de licor. Vestido simples de algodão cru. Cabeça raspada. Pés descalços. O filho do barão, um rapaz de 22 anos, parou de conversar no meio da frase. Seus olhos seguiram Maria atravessando a sala. Não era um olhar de luxúria. Era pior. Era admiração genuína, como quem vê uma obra de arte. O barão percebeu. Cutucou o coronel com o cotovelo. Bela peça você tem aí, Augusto. Quanto pagou? 1.800. O barão assobiou baixinho. Vale cada réis. Leonor sentiu as unhas cravarem nas próprias palmas. Naquela noite, deitada ao lado do marido que já roncava, ela tomou uma decisão. Maria precisava sumir,
Não podia vender. O marido não permitiria perder o investimento. Fugir, ela voltaria. Sempre voltavam. Precisava ser definitivo. Precisava ser permanente. Leonor passou 3 dias planejando. Não podia ser óbvio. Chicotadas deixavam marcas, questionamentos. Precisava parecer natural. Doença, acidente. Foi numa manhã mexendo no armário da copa que ela encontrou. Uma taça de cristal tcheco que tinha quebrado meses atrás. Estava guardada num pano, esperando para ser consertada. Leonor pegou a taça. Olhou para a luz. Cristal fino, quase transparente. Levou para o quarto. Trancou a porta. Embrulhou a taça em 3 panos grossos. E com um martelo pequeno, começou a esmagar. Batida após batida. Devagar. Metódico. Até virar pó. Pó de vidro fino como açúcar. Quase invisível. Mortal. Quarta-feira, 6 de março de 1862. Manhã fria. Nevoa ainda cobrindo os cafezais. Leonor desceu para o café mais cedo que o normal. Entrou na cozinha. Maria, que estava acendendo o fogão a lenha, virou assustada. Sim, sinhá. Hoje você vai preparar meu café, pessoalmente. Sim, sinhá. Quero mingau de fubá, bem quente, com bastante canela. É o que sempre me aquece em dias frios. Sim, sinhá. Maria começou a preparar. Pegou o fubá, colocou na panela de cobre, adicionou água, mexeu com a colher de pau. Leonor observava cada movimento. Coloque leite também, fica mais cremoso. Sim, sinhá. Maria despejou o leite. O mingau começou a engrossar, ganhando aquela consistência cremosa e amarelada. Açúcar, 3 colheres. Sim, sinhá. E canela, bastante canela. O aroma doce e picante encheu a cozinha. Agora prove, veja se está bom. Maria hesitou. Prove. Maria pegou uma colher limpa, soprou, provou. Está bom, sinhá. Ótimo, então sirva 2 tigelas. Uma para mim e uma para você. Maria congelou. Sinhá? Ouviu bem, você também vai comer. Trabalha tanto. Merece um café da manhã decente. Mas sinhá, eu não posso. Pode sim, eu estou mandando. Maria, com mãos trêmulas, encheu 2 tigelas de porcelana. Foi quando Leonor fez seu movimento. Espere, vou adicionar mais açúcar na sua. Você precisa de energia. Leonor se posicionou entre Maria e as tigelas. Suas costas bloqueavam completamente a visão. Com a mão esquerda, pegou o pote de açúcar. Com a direita, tirou do bolso do vestido um pequeno embrulho de papel. Abriu o embrulho. Despejou todo o pó de vidro na tigela de Maria. Mexeu rápido com uma colher. O vidro desapareceu no mingau amarelo. Invisível. Perfeito. Pronto. Leonor se afastou. Agora senta naquele banquinho e come comigo. Maria sentou. Leonor sentou na cadeira de encosto alto, observando como um falcão observa a presa. Pode começar. Maria levou a primeira colherada à boca. Engoliu. Leonor sorriu. O vidro estava tão fino que não cortava imediatamente. Descia suave com um mingau cremoso. Mas lá dentro do estômago, dos intestinos, ia se transformar em lâminas microscópicas. Ia rasgar tudo. E ninguém saberia por quê. Na próxima parte, Maria come o mingau inteiro. As dores começam, e alguém na cozinha viu tudo que Leonor fez. Alguém que também sabe cozinhar. Alguém que conhece venenos. Alguém que vai preparar o jantar dessa noite. Continue ouvindo. Dona Leonor acabou de fazer Maria comer mingau com vidro moído. Maria não sabe que está condenada. Leonor sorri, achando que cometeu o crime perfeito. Mas alguém estava escondido na despensa, alguém que viu tudo. Agora a contagem regressiva começa. Maria levou a segunda colherada à boca. O mingau estava doce, cremoso, quentinho, perfeito para aquela manhã fria. Terceira colherada, quarta, quinta. Leonor não tirava os olhos dela. Está gostoso? Sim, sinhá. Muito bom. Então continue. Coma tudo!
Não desperdice! Maria obedeceu. A tigela estava pela metade agora. Dentro do estômago dela, o vidro já começava seu trabalho silencioso. Partículas microscópicas, afiadas como navalhas, grudadas nas paredes do esôfago, do estômago, sendo empurradas para os intestinos. Maria levou a última colherada, limpou a tigela com a colher, engoliu. Pronto, sinhá. Leonor se levantou. Ótimo. Agora pegue essas tigelas, lave bem e volte ao trabalho. Tem roupa suja acumulada no cesto. Sim, sinhá. Maria se levantou, pegou as tigelas e Leonor saiu da cozinha, sem olhar para trás, sem remorso, sem saber que no fundo da despensa escura, atrás dos sacos de farinha, alguém tinha visto tudo. Ifigênia tinha 47 anos. Era a cozinheira mais antiga da fazenda Santa Helena. Trabalha ali desde os 15, 32 anos mexendo panelas, temperando carnes, assando pães. Conhecia cada segredo daquela cozinha. E também conhecia segredos mais escuros. Ervas que curavam, ervas que matavam, raízes que aliviavam dores, raízes que provocavam convulsões. Seu pai tinha sido curandeiro na África antes de ser capturado. Ensinou a ela tudo o que sabia antes de morrer no tronco de castigo. Ifigênia estava na despensa pegando farinha quando Leonor entrou na cozinha. Ficou quieta, escondida atrás dos sacos. Viu Leonor esmagar algo embrulhado em pano. Viu o pó sendo despejado na tigela de Maria. Viu Leonor mexer rápido e entendeu imediatamente. Vidro. A sinhá tinha colocado vidro moído na comida de Maria. Ifigênia não se mexeu, não respirou alto, apenas observou. Quando Leonor saiu e Maria começou a lavar as tigelas, Ifigênia emergiu da despensa. Maria! Maria se virou assustada. Tia Ifigênia, não vi a senhora aí. O que você comeu agora? Mingau. A sinhá mandou eu comer com ela. Ifigênia olhou nos olhos da menina. Você está se sentindo bem? Tô sim, por quê? Por nada. Ifigênia desviou o olhar. Só tome cuidado hoje. Se sentir qualquer coisa estranha, me chame. Tá bom, tia. Maria saiu. Ifigênia ficou sozinha na cozinha. E uma decisão foi tomada. Leonor ia pagar. Não hoje, não agora, mas naquela noite. No jantar. 10 da manhã. Maria estava no tanque de lavar roupa quando sentiu uma pontada aguda no estômago, como se alguém tivesse espetado uma agulha por dentro. Parou de esfregar a roupa. Levou a mão à barriga. A dor passou. Voltou a lavar. 5 minutos depois, outra pontada. Mais forte. Ai! Josefa, que lavava ao lado, olhou. Que foi? Nada, só uma dor. Dor de quê? Barriga. Deve ser por causa do mingau. Que mingau? A sinhá me deu no café. Josefa franziu a testa. A sinhá nunca dá comida pra gente. Pois hoje deu. Mais uma pontada. Maria dobrou o corpo. Maria! Tô bem. Mas não estava. O vidro estava perfurando o estômago. Pequenos furos, sangramentos internos começando. Maria tentou continuar lavando, mas as dores ficavam mais fortes, mais frequentes. Vou chamar Ifigênia. Maria largou a roupa e cambaleou em direção à casa grande. Ifigênia estava descascando batatas quando Maria entrou pela porta dos fundos. Pálida, suando, segurando a barriga. Tia, a senhora disse para eu falar se sentisse algo. Vem cá. Ifigênia a levou para o canto da cozinha. Deixa eu ver. Apalpou a barriga de Maria. Estava rígida, inchando. Tá doendo muito? Tá, como se tivesse vidro dentro. Ifigênia fechou os olhos, como se tivesse vidro. Porque tinha. Deita aqui. Ifigênia apontou para um banco comprido. Não se mexe, vou fazer um chá. Maria deitou. Ifigênia foi até o armário onde guardava suas ervas. Pegou folhas de boldo, raiz de gengibre, casca de barbatimão, ferveu água. Preparou o chá mais forte que conhecia, mas no fundo sabia que era inútil.
Vidro no estômago não tinha cura. Só tinha uma coisa que esse chá ia fazer: aliviar a dor. Fazer Maria morrer com menos sofrimento. Meio-dia. Maria começou a vomitar. Primeiro foi comida, depois bile amarela, depois sangue. Ifigênia segurou a cabeça dela, limpou a boca. Aguenta, menina, aguenta. Mas Maria não conseguia. O vidro tinha perfurado o estômago em múltiplos pontos, sangramento interno massivo. Às 2 da tarde, Maria estava cinza, lábios roxos, olhos vidrados. Tia, tô com frio. Eu sei, meu bem, eu sei. Ifigênia cobriu ela com um cobertor velho. Às 3h30, Maria começou a ter convulsões. Às 4, parou de respirar. Ifigênia fechou os olhos da menina e, finalmente, deixou as lágrimas caírem. 18 anos, uma vida inteira pela frente, morta porque era bonita demais. Às 5 da tarde, Josefa bateu na porta do quarto de Leonor. Sinhá? O que foi? É sobre Maria, Sinhá. Leonor se levantou da cadeira onde bordava. O que tem ela? Morreu, Sinhá. Essa tarde, na cozinha. Leonor ficou em silêncio por 3 segundos. De quê? Não sabemos, Sinhá. Começou a ter dores de barriga de manhã. Vomitou sangue e morreu. Deve ter comido algo estragado, mas ela só comeu o mingau que a Sinhá deu. Então deve ter sido outra coisa. A voz de Leonor ficou dura. O corpo vai ficar onde? Vão enterrar hoje à noite, Sinhá, no cemitério dos escravos. Ótimo. Pode ir. Josefa saiu. Leonor voltou para a cadeira, pegou o bordado e sorriu. Problema resolvido. 6 da tarde. Ifigênia estava sozinha na cozinha, preparando o jantar da noite. Tinha acabado de voltar do enterro de Maria. Rápido, sem cerimônia, sem caixão, só um buraco e terra por cima. Suas mãos trabalhavam automaticamente, descascando batatas, temperando o frango, preparando o molho. Mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em vidro moído. Estava pensando em vingança. Foi até a despensa, olhou ao redor. Ninguém por perto. Abriu um alçapão no chão, uma pequena cavidade secreta onde guardava suas ervas mais perigosas. Retirou um frasco pequeno, vidro escuro, rolha bem vedada. Dentro, um pó cinza esverdeado. Sementes de mamona, moídas e concentradas, 10 vezes mais venenoso que qualquer cobra. 5 grãos matavam um boi. Ifigênia tinha 20. Colocou o frasco no bolso do avental e voltou para o fogão. O jantar seria especial essa noite, muito especial. Às 7 da noite, a família se reuniu na sala de jantar. O coronel Augusto na cabeceira, Dona Leonor à direita, os 3 filhos nos outros lugares. Ifigênia trouxe as travessas, frango assado com batatas, legumes refogados, molho especial. Colocou tudo na mesa e, quando serviu o prato de Leonor, suas mãos não tremeram nem um pouco. Bom apetite, Sinhá. Leonor pegou o garfo. Não sabia que aquele seria o último jantar da vida dela. Não sabia que em menos de 1 hora estaria se retorcendo no chão. Não sabia que Ifigênia tinha feito exatamente o que ela tinha feito com Maria. Só que o veneno de Ifigênia era muito pior. Na próxima parte, o jantar começa, a família come, e então, os sintomas, o horror e a vingança que ninguém esperava. Continue ouvindo para descobrir o que aconteceu quando Leonor levou o primeiro pedaço à boca. 7 horas da noite. A sala de jantar da Casa Grande estava iluminada por 3 candelabros de prata, velas de cera de abelha, aroma de jasmim vindo dos arranjos florais. A mesa de jacarandá polida refletia a luz. Pratos de porcelana branca com bordas douradas, talheres de prata, taças de cristal tcheco. O coronel Augusto já estava sentado na cabeceira. 52 anos. Bigode grisalho, barriga proeminente de quem comia bem. Dona Leonor entrou e se sentou à direita dele, vestido de seda azul marinho.
colar de pérolas, cabelos presos em coque elegante. Ela estava de bom humor. O problema tinha sido resolvido. Maria estava enterrada. Os 3 filhos entraram em seguida. Augusto Júnior, 24 anos, o herdeiro. Cecília, 19 anos, a filha do meio. E Rodrigo, 16 anos, o caçula. Todos se sentaram. Ifigênia, o coronel chamou. Pode servir. Ifigênia entrou pela porta da cozinha. Carregava uma travessa grande de porcelana. Frango assado dourado, batatas ao redor, ervas frescas por cima. O aroma encheu a sala. Está com um cheiro maravilhoso, Ifigênia, Leonor comentou. Obrigada, sinhá. Ifigênia colocou a travessa no centro da mesa. Voltou para a cozinha. Trouxe outra travessa. Legumes refogados, cenouras, vagens, abóbora. E então trouxe a molheira. Uma porcelana branca pequena, tampa de prata, alça delicada. Dentro, um molho espesso, marrom escuro, aroma de alho, cebola, vinho tinto e 20 grãos de mamona moídos até virar pó invisível. O molho está diferente hoje, Leonor observou. Que tempero novo você usou? É um segredo antigo, sinhá. Receita que minha mãe me ensinou. Veremos se ficou bom. Ifigênia se afastou para o canto da sala, de pé. Mãos cruzadas na frente do corpo. Postura de serva obediente. Mas os olhos observavam tudo. O coronel começou a servir a si mesmo. Pegou uma coxa de frango, 2 batatas, legumes. Passou a travessa para Leonor. Ela se serviu delicadamente. Um pedaço de peito, uma batata pequena, poucos legumes. Sempre como um passarinho, o coronel brincou. Mulher precisa manter a forma, Augusto. Os filhos se serviram. Augusto Júnior encheu o prato. Rodrigo também. Cecília, como a mãe, pegou porções pequenas. E o molho? O coronel apontou para a molheira. Ninguém vai provar? Eu provo. Leonor pegou a molheira. Ifigênia, no canto, prendeu a respiração. Leonor abriu a tampa. Cheirou. Está com um aroma interessante mesmo. Despejou uma generosa quantidade sobre o frango. O molho escorreu pelas laterais da carne. Espalhou-se pelo prato. Marrom escuro, espesso, brilhante, envenenado. Leonor cortou um pedaço do frango. Mergulhou no molho. Levou o garfo à boca. Ifigênia observava sem piscar. Leonor mastigou. Engoliu. Está diferente. Mas bom. Mais encorpado que o normal. Fico feliz que tenha gostado, sinhá. O coronel também despejou molho em seu prato. Deixa eu provar essa maravilha. Não, 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 Ifigênia pensou. O veneno era para Leonor. Só para ela. Mas não podia falar nada. Não podia fazer nada. O coronel levou a primeira garfada. Realmente está ótimo. Ifigênia, você se superou. Augusto Júnior pegou a molheira. Também quero. Não. Cecília estendeu a mão. Passa para cá depois. Não, não, não. Em 5 minutos, toda a família estava comendo o frango com o molho. Toda a família tinha ingerido mamona. Ifigênia sentiu o pânico subir. Não era para ser assim. Era só Leonor. Só ela. Mas agora eram 5. Os primeiros 15 minutos foram normais. A família conversava, comia, bebia vinho. O coronel falava sobre a safra de café. Os preços estão bons esse ano. Se continuar assim, vamos ter lucro recorde. Augusto Júnior comentava sobre a viagem que faria ao Rio de Janeiro. Preciso fechar negócio com aquele exportador inglês. Cecília reclamava do vestido que a costureira estava fazendo. Ficou largo demais na cintura. Rodrigo não falava muito. Apenas comia. Leonor estava radiante. Comida boa. Família reunida. E o problema da manhã resolvido. Ifigênia, esse molho realmente ficou excepcional. Obrigada, sinhá. Qual é o segredo mesmo? Ifigênia hesitou. Vinho tinto, alho torrado e uma erva especial.
Que erva? Minha mãe chamava de lágrima de viúva. Não existia erva com esse nome, mas Leonor não sabia disso. Que nome interessante! Dá um gosto levemente amargo no fundo, não dá? Dá sim, sinhá. Era o veneno, o gosto amargo da mamona, mas disfarçado pelo vinho, pelo alho, pelas especiarias, era quase imperceptível. 25 minutos depois do início do jantar, o coronel limpou a boca com o guardanapo. Estou satisfeito. Foi uma excelente refeição. Leonor também havia terminado. Sim, estava divino. Foi quando Rodrigo, o filho caçula, levou a mão à barriga. Mãe, tô sentindo uma dor estranha. Dor de quê? Barriga. Tipo, uma cólica. Deve ter comido rápido demais. Não, é diferente. Tá queimando por dentro. Leonor franziu a testa. Ifigênia, a comida estava fresca? Sim, sinhá, tudo preparado hoje. Augusto Júnior também levou a mão ao estômago. Pai, eu também tô sentindo. O coronel olhou para os filhos. Vocês beberam demais vinho? É isso? Não, pai. É outra coisa. Parece que tem fogo dentro da barriga. E então Cecília ficou pálida. Pai, acho que vou vomitar. Ifigênia, o coronel se levantou. Traga a bacia, rápido! Ifigênia correu para a cozinha, mas sabia que bacia não ia adiantar nada. O veneno já estava na corrente sanguínea, já estava destruindo o fígado, os rins, o sistema nervoso. Cecília vomitou na mesa, sobre os pratos, sobre a toalha de linho branco, vômito amarelo, espesso, com sangue. Cecília! Leonor gritou. Rodrigo também começou a vomitar. Depois Augusto Júnior. O coronel se levantou cambaleante. Que diabos está acontecendo? E então sentiu a mesma queimação, a mesma dor, começando no estômago, espalhando pelo corpo. Suas pernas fraquejaram. Leonor, algo está errado. Leonor também sentiu uma dor aguda, diferente de qualquer coisa que já tinha sentido. Como se alguém estivesse rasgando seus intestinos por dentro. Augusto, o que é isso? O coronel caiu de joelhos. Vomitou no chão de tábuas polidas. Os 3 filhos se contorciam nas cadeiras. Ifigênia estava paralisada no canto da sala, vendo o que tinha feito, vendo 5 pessoas se retorcendo, vendo a vingança que tinha saído completamente do controle. Em 15 minutos, o jantar elegante tinha se transformado em pesadelo. 5 pessoas envenenadas, vomitando sangue, convulsionando, gritando de dor. Leonor estava no chão agarrada ao estômago quando seus olhos encontraram os de Ifigênia. E naquele momento ela entendeu. Foi você... Ifigênia não respondeu, apenas olhou. E Leonor viu nos olhos dela algo que a fez entender tudo. Vingança, vingança por Maria. Na próxima parte, a agonia, as mortes e a descoberta que mudou tudo. Porque Leonor não morreria como os outros. O que Ifigênia fez com ela foi muito pior. Continue ouvindo para descobrir o destino final de cada um. E porque Leonor nunca mais conseguiu gritar. O jantar virou pesadelo. 5 pessoas envenenadas com mamona. O coronel, os 3 filhos e Leonor se contorcem no chão. Ifigênia observa paralisada. A vingança saiu do controle. Mas o pior ainda está por vir. Agora começa a agonia. 8h15 da noite. A sala de jantar parecia um campo de batalha. O coronel estava caído perto da cabeceira da mesa, de bruços, vomitando bile esverdeada misturada com sangue. Augusto Júnior arrastava-se pelo chão, tentando chegar à porta. As pernas não respondiam mais. Convulsões sacudiam seu corpo a cada poucos segundos. Rodrigo estava encolhido em posição fetal embaixo da mesa, chorando, gritando. Mãe, mãe, me ajuda! Cecília tinha desmaiado na cadeira. Ainda respirava, mas estava cinza. Espuma saía de sua boca. E Leonor estava de joelhos no meio da sala, cabelos soltos, desfeitos.
vestido manchado de vômito, maquiagem escorrida. Olhava para Ifigênia. Por que... Ifigênia finalmente se moveu. Caminhou até ficar de pé na frente de Leonor. Por quê? Ifigênia repetiu a pergunta. Assim, a pergunta por quê? Eu não fiz nada. Não fez nada? A voz de Ifigênia explodiu. Décadas de silêncio forçado desabando de uma vez. Eu vi a Sinhá colocar vidro no mingau de Maria. Vi com meus próprios olhos. Leonor arregalou os olhos. Você estava lá? Estava, escondida na despensa. Vi tudo e fiquei calada. Porque é o que a gente faz, né, Sinhá? A gente fica calada enquanto vocês fazem o que querem. Outra convulsão sacudiu o corpo de Leonor. Mas hoje... Ifigênia se ajoelhou, ficando na altura dos olhos de Leonor. Hoje eu não fiquei calada. Hoje eu fiz o que a Sinhá fez com Maria. Só que eu usei mamona. 20 grãos, moídos no molho. Vai nos matar. Vai. Ifigênia não mentiu. Todos vocês vão morrer. Não tem cura. Não tem salvação. Em 2, 3 horas no máximo, todos vão estar mortos. Leonor começou a chorar. Meus filhos, eles não fizeram nada. E foi essa frase que quebrou algo dentro de Ifigênia. Ifigênia olhou ao redor. Rodrigo tinha 16 anos. Ainda era quase uma criança. Cecília tinha 19. Nunca tinha sido cruel com os escravos. Na verdade, às vezes até sorria para eles. Augusto Júnior tinha 24. Seguia os passos do pai, sim, mas nunca tinha levantado chicote contra ninguém. E o coronel? O coronel era duro, severo, mas não era o pior. Já tinha visto senhores muito piores. A única que merecia morrer era Leonor, só ela. E Ifigênia tinha matado 5. O que eu fiz? Ifigênia sussurrou para si mesma. Meu Deus, o que eu fiz? As mãos começaram a tremer. Olhou para Rodrigo se contorcendo, para Cecília desmaiada, para o coronel vomitando sangue. Eram pessoas ruins? Eram parte do sistema que a escravizava? Sim, mas mereciam morrer assim? Envenenados? Destruídos por dentro? Ifigênia não sabia mais. A raiva tinha tomado conta. A raiva por Maria. A raiva por décadas de humilhação. E agora olhava para o resultado. 5 pessoas agonizando. 4 delas por erro. 8h40 da noite. Rodrigo foi o primeiro. O corpo jovem não aguentou a quantidade de veneno. As convulsões ficaram mais violentas. Depois pararam. Ficou imóvel embaixo da mesa, olhos abertos, fixos no teto, morto. Rodrigo! Leonor gritou. Arrastou-se até o filho, segurou o rosto dele. Rodrigo! Acorda! Acorda! Mas ele não ia acordar. Nunca mais. Leonor abraçou o corpo do filho e uivou. Um som animal, dor em forma de grito. Ifigênia virou o rosto, não conseguia olhar. Cecília abriu os olhos. Estava deitada no chão agora. Alguém tinha a colocado ali. Virou a cabeça. Viu a mãe abraçada ao corpo de Rodrigo. Viu o pai caído de lado, respirando com dificuldade. Viu Augusto Júnior vomitando sangue perto da janela. Mãe, o que aconteceu? Leonor olhou para a filha. Fomos envenenados. Vou morrer. Leonor não conseguiu responder. Apenas chorou. Cecília entendeu. Não quero morrer, mãe. Tenho só 19 anos. Não quero. Eu sei, minha filha. Eu sei. Cecília começou a convulsionar. Espuma rosa saía da boca. Sangue misturado com saliva. Mãe, tá queimando. Tá queimando tudo por dentro. Leonor segurou a mão da filha, impotente. 3 minutos depois, Cecília também morreu. 2 filhos mortos, 9 e 10 da noite. O coronel Augusto arrastou-se até perto de Leonor. Não tinha mais forças para ficar de pé. O veneno estava destruindo todos os seus órgãos. Fígado, rins, coração. Leonor. Ela olhou para o marido.
26 anos de casamento, 3 filhos juntos, uma vida inteira compartilhada. Augusto, foi a comida. Eu sei. Quem fez isso? Leonor olhou para Ifigênia, ainda de pé no canto da sala. Foi ela, por causa de Maria. O coronel virou a cabeça com dificuldade. Olhou para Ifigênia. E pela primeira vez em décadas, Ifigênia viu algo nos olhos de um senhor que nunca tinha visto antes. Reconhecimento, não de superioridade, mas de igual para igual. Reconhecimento de que ela era humana, com raiva, com dor, com capacidade de vingança. Você matou meus filhos. Ifigênia não respondeu. O coronel tossiu sangue. Espero que isso valha. E então fechou os olhos. Sua respiração ficou mais fraca. Mais fraca. Parou. 3 mortos. 9h30. Só restavam 3 pessoas vivas na sala. Leonor, Augusto Júnior e Ifigênia. Augusto estava encostado na parede perto da janela. Tinha parado de vomitar porque não tinha mais nada para sair. Olhava para o teto. Respirava devagar. Ifigênia... Ela se aproximou. Sim, senhor. Por que você fez isso? Porque a Sinhá matou Maria, com vidro no mingau. Eu não sabia. Eu sei, mas agora sabe. Augusto fechou os olhos. Meus irmãos não mereciam. Eu sei. A voz de Ifigênia quebrou. Eu sei, e vou carregar isso até morrer. Minha mãe merecia... Ifigênia olhou para Leonor, caída entre os corpos dos filhos. Merecia. Augusto abriu os olhos uma última vez. Quando eu morrer, fuja. Vão te matar. Fuja e não olhe para trás. Foram suas últimas palavras. Convulsionou uma vez e morreu. 4 mortos. 10 horas da noite. Leonor estava sozinha no meio da sala, cercada pelos corpos do marido e dos 3 filhos, ainda viva, mas não por muito tempo. O veneno trabalhava mais devagar nela. Tinha comido menos, tinha vomitado mais cedo, mas ia morrer do mesmo jeito. Olhou para Ifigênia. Você ganhou? Ninguém ganhou aqui. Maria foi só uma escrava. Ifigênia se ajoelhou na frente de Leonor. Maria era uma pessoa, tinha nome, tinha sonhos, tinha 18 anos. E a Sinhá tirou tudo dela porque tinha ciúmes, porque ela era bonita. Eu sou a senhora desta casa. Era. Ifigênia corrigiu. Não é mais nada agora. Só mais uma pessoa morrendo. Leonor sentiu outra onda de dor. Dobrou-se. Vai doer muito? Vai. Por quanto tempo? Mais 1 hora. Talvez 2. Leonor começou a chorar. Não quero morrer assim. Maria também não queria. E então Ifigênia se levantou. Olhou pela última vez para a sala de jantar. Mesa virada. Comida espalhada. Sangue no chão. 5 corpos. O que tinha feito não podia ser desfeito. Virou-se e caminhou em direção à cozinha. Onde você vai? Leonor gritou. Não me deixa sozinha. Mas Ifigênia não olhou para trás. Ifigênia saiu pela porta dos fundos da casa grande. A noite estava escura, sem lua, apenas estrelas. Caminhou em direção à senzala. Precisava pegar suas poucas coisas e fugir, porque quando amanhecesse e descobrissem os corpos, viriam atrás dela e não teria misericórdia. Mas o que Ifigênia não sabia é que Leonor não morreria naquela noite. Contra todas as probabilidades, seu corpo resistiria. Mas o que aconteceu com ela nos dias seguintes foi muito pior que a morte. Na parte final, a sobrevivência de Leonor, o destino de Ifigênia e a verdade sobre o que realmente aconteceu quando abriram a boca de Leonor, porque ela nunca mais conseguiu gritar. Continue até o final para descobrir o desfecho completo dessa vingança. 4 mortos, o coronel e os 3 filhos de Leonor.
Ela ainda está viva, sozinha entre os corpos, agonizando. Ifigênia fugiu para a senzala. Mas a história não terminou. O que aconteceu nas horas seguintes mudou tudo. E Leonor teve um destino pior que a morte. Este é o final, meia-noite. José, o feitor da fazenda, voltava de uma visita à fazenda vizinha. Viu luz acesa na casa grande. Estranho para aquela hora. Amarrou o cavalo e entrou. Coronel, tá todo mundo acordado ainda? Silêncio. Caminhou pelo corredor. Coronel Augusto chegou à sala de jantar e congelou. A cena era de massacre. Corpos espalhados pelo chão. Sangue, vômito, comida revirada. Misericórdia! Correu de corpo em corpo. O coronel, morto. Augusto Júnior, morto. Rodrigo, morto. Cecília, morta. E então ouviu um gemido fraco, vindo do canto da sala. Leonor estava viva, deitada de lado, pálida como cera, mas respirando. Sinhá, o que aconteceu? Leonor abriu os olhos com dificuldade. Tentou falar, mas só saiu um gorgolejo estranho. O veneno tinha queimado sua garganta, suas cordas vocais. Não consegue falar? Não mexe, vou buscar o médico. José correu para fora, gritou para os escravos que dormiam na senzala. Acordem, acordem todos! O coronel está morto, a família inteira está morta. 1h da manhã, o médico mais próximo morava a 2 léguas de distância. José mandou 2 escravos irem buscá-lo. Enquanto isso, interrogava todos. Quem preparou o jantar? Foi Ifigênia. Josefa respondeu. Cadê ela? Não sei, não está na senzala. José correu até o quarto de Ifigênia. Vazio, roupas sumidas, trouxinha de viagem desaparecida. Ela fugiu, a maldita fugiu. Acordou mais 6 homens. Preparem os cavalos, peguem os cães, vamos atrás dela, não pode ter ido longe. Em 15 minutos, 7 homens armados saíam da fazenda, com cães farejadores, tochas acesas, caçando Ifigênia. Ifigênia corria pela mata fechada. Tinha saído da fazenda às 10 da noite, 3 horas de vantagem, mas conhecia a região. Sabia que viriam atrás dela. Precisava chegar ao rio, atravessar para o outro lado, ir para Minas, desaparecer. Seus pés sangravam. O vestido estava rasgado pelos galhos, mas não parava. Corria carregando o peso de 5 mortes, 4 delas que não queria ter cometido. Maria ofegava enquanto corria. Perdoa o que eu fiz. Ouviu ao longe. Latidos. Os cães. Não. Correu mais rápido, mas os latidos ficavam mais próximos. Chegou ao rio. Água escura, correnteza forte. Não hesitou, mergulhou. A água estava gelada, a correnteza puxava Ifigênia para baixo, mas ela nadava com desespero. Quase alcançou a outra margem quando ouviu. Ali, no rio! Tiros, bum, bum, bum. Balas entravam na água ao seu redor. Uma acertou seu ombro. Dor explodiu, mas continuou nadando. Alcançou a margem, arrastou-se para fora, tentou se levantar, não conseguiu. A bala tinha perfurado o pulmão. Caiu de joelhos. Os homens atravessavam o rio a cavalo. Ifigênia olhou para o céu, estrelas brilhando. Tantas estrelas. Maria, vou te encontrar agora. Os homens chegaram, cercaram ela. José desmontou. Você envenenou a família inteira, bruxa do inferno. Ifigênia cuspiu sangue. Não, foi para todos. Só para ela, só para Sinhá. Mentirosa. Ela matou Maria, com vidro no mingau, eu vi. Não quero ouvir suas desculpas. José puxou uma corda. Vamos levar você de volta, viva, para receber o castigo que merece. Amarraram Ifigênia, colocaram ela no cavalo e voltaram para a fazenda. 3 da manhã, o médico finalmente chegou. Examinou os 4 corpos, confirmou as mortes. Depois examinou Leonor, ainda viva, milagrosamente. Ela vomitou muito, muito. José confirmou. Tinha vômito por toda a sala. Foi o que a salvou.
Expeliu grande parte do veneno, mas os outros comeram mais, vomitaram menos, morreram. O médico deu láudano para a dor. Tentou fazer Leonor beber água, mas ela não conseguia engolir direito. A garganta estava destruída por dentro. Ela vai sobreviver? Talvez, mas vai ficar com sequelas graves. Que tipo de sequelas? Não vai poder falar direito, talvez nunca mais. O veneno queimou as cordas vocais e o sistema digestivo está muito danificado. Vai sofrer dores pelo resto da vida. Leonor ouvia tudo e lágrimas desciam silenciosamente. Pior que a morte. Tinha sobrevivido para algo pior que a morte. 6 da manhã. Ifigênia foi trazida de volta, amarrada, sangrando do ombro, mal conseguindo ficar de pé. José reuniu todos os escravos no terreiro. Leonor foi carregada para uma cadeira na varanda. Assistiria. Essa mulher, José gritou, envenenou e matou o coronel Augusto, Augusto Júnior, Dona Cecília e Rodrigo. Murmúrios entre os escravos. O castigo por assassinato de senhor é morte. Espere. Uma voz fraca, gorgolhada. Leonor. José se aproximou. Sinhá? Leonor fez sinal. Papel, pena. Trouxeram. Com mãos trêmulas ela escreveu. Não mate. Quero que ela viva. Quero que sofra como eu vou sofrer. José leu. Olhou para Leonor. Tem certeza, sinhá? Leonor acenou que sim. José virou para Ifigênia. Você tem sorte. A sinhá poupou sua vida, mas vai desejar que tivesse morrido. Ifigênia foi levada ao tronco. 50 chibatadas, uma por uma. As costas se abriram, sangue jorrou. Depois, ferro quente, marcaram seu rosto. Uma letra grande, V, de envenenadora, cicatriz que carregaria para sempre. E então, a venderam para uma fazenda de algodão no Ceará, lugar conhecido como Inferno na Terra. Ifigênia foi acorrentada e colocada num navio. Olhou uma última vez para a fazenda Santa Helena. Viu Leonor na varanda. As duas se encararam. Duas mulheres destruídas. Uma perdeu a família e a voz. Outra perdeu a liberdade e o rosto. Ambas pagariam pelo que fizeram pelo resto da vida. Leonor ainda estava viva, mas não era vida. Era existência. Não conseguia falar, apenas gorgolejos. Não conseguia comer alimentos sólidos, só sopas, mingaus. Dores constantes no estômago, no intestino, insônia crônica. E pior, vivia cercada de fantasmas, via Maria em cada canto, via os filhos nos corredores, via o marido na cadeira vazia da cabeceira. A casa grande, antes símbolo de poder, tinha se tornado prisão. Prisão de silêncio, prisão de dor, prisão de remorso. No Ceará, Ifigênia trabalhava sob o sol escaldante, algodão, 12 horas por dia. A marca no rosto ardia. As costas cicatrizadas doíam, mas o pior era a culpa. Rodrigo tinha 16 anos, Cecília 19, Augusto 24. O coronel não era o pior dos senhores, e ela tinha matado todos, por vingança. Vingança que deveria ter atingido só Leonor. À noite, quando deitava no chão duro da senzala, via os rostos deles. Perdão, sussurrava. Perdão. Mas perdão não traria ninguém de volta. Leonor morreu 2 anos depois do envenenamento. Não do veneno, mas de complicações. O corpo nunca se recuperou completamente. Infecções constantes, dores insuportáveis e solidão absoluta. Morreu sozinha no quarto, sem conseguir gritar, sem conseguir pedir ajuda. Encontraram ela de manhã, rígida, fria, olhos abertos, boca aberta num grito silencioso. Foi enterrada ao lado do marido e dos filhos. 5 túmulos, um ao lado do outro. A fazenda foi vendida. Ninguém queria morar numa casa de mortes. Ifigênia viveu até ver a abolição. 13 de maio de 1888. Tinha 73 anos quando finalmente foi declarada livre. Livre. Depois de 58 anos de escravidão. Mas não sentiu alegria. Sentiu vazio.
Maria estava morta há 26 anos. Os 4 que matou por engano estavam mortos há 24 anos. Leonor estava morta há 22 anos e ela ainda carregava a marca no rosto. O V queimado, envenenadora. Ifigênia morreu em 1891, 3 anos após a abolição, sozinha, num casebre em Fortaleza. Suas últimas palavras, ditas para uma vizinha que a ajudava, foram: "Eu só queria que ela pagasse por Maria, só ela, mas matei 4 inocentes também. E isso eu carrego até Deus me julgar." Morreu naquela noite, sem família, sem amigos, sem paz. A Fazenda Santa Helena foi demolida em 1920. No lugar, construíram uma escola. Mas dizem que à noite, quando a lua está cheia, dá para ouvir passos na antiga sala de jantar, gemidos baixos e um grito silencioso que nunca encontra voz. Porque Leonor nunca mais conseguiu gritar e Maria nunca teve chance de gritar. E os 4 filhos gritaram, mas ninguém pôde salvá-los. E Ifigênia carregou os gritos de todos até o túmulo. Esta é uma história de vingança, mas não é uma história de justiça. Porque justiça não mata inocentes, justiça não destrói famílias inteiras, justiça não transforma vítimas em assassinas. Leonor matou Maria por inveja, um crime hediondo, imperdoável. Mas Ifigênia, ao vingar Maria, matou 4 pessoas que não tinham culpa direta. Vingança é um veneno que mata quem o prepara junto com quem o ingere. No Brasil de 1862, escravos eram propriedade, não tinham direitos, não tinham voz, não tinham justiça. Quando a justiça falha, a vingança parece ser a única saída. Mas como essa história mostra, vingança nunca traz paz. Só traz mais dor, mais morte, mais remorso. Maria tinha 18 anos quando morreu. Rodrigo tinha 16. Cecília tinha 19. Augusto tinha 24. O coronel tinha 52. Leonor viveu mais 2 anos num inferno de silêncio e dor. Ifigênia viveu mais 29 anos carregando a culpa. 6 vidas destruídas. Tudo começou com inveja e terminou com uma mesa de jantar coberta de sangue. Se você chegou até aqui, obrigado por escutar esta história. É importante lembrar o que foi a escravidão no Brasil, não para glorificar a violência, mas para entender a profundidade da dor, a impossibilidade da justiça e o preço altíssimo que todos pagaram. Senhores e escravos, todos destruídos por um sistema desumano. Vozes da senzala existe para dar voz a quem foi silenciado, para contar histórias que precisam ser lembradas, para honrar quem sofreu e para que nunca esqueçamos. Se esta história tocou você, compartilhe, comente, deixe suas impressões e lembre-se, conhecer o passado é a única forma de construir um futuro diferente. Obrigado por ouvir. Até a próxima história.